Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Escute isso com o coração aberto. Hoje eu quero trazer até você uma oração que protege, acolhe e transforma. Você já sentiu um peso no peito que parece não caber no corpo? Já passou noites em claro, perguntando se alguém cuida de você? E se eu te dissesse que existe um abraço maior que qualquer medo e que ele começa com uma palavra simples: Maria? Ao longo deste vídeo, você terá 3 coisas poderosas. 1. Um momento real de conexão. Uma oração que fala direto ao seu coração. 2. Ferramentas para sentir proteção diária, mesmo quando tudo parece incerto. 3. Uma promessa de esperança prática, que pode mudar como você encara suas dificuldades. Fique comigo até o fim. Eu vou te guiar passo a passo e vou mostrar como essas promessas podem se tornar presente na sua vida. Você já sentiu que precisa de um porto seguro? Já orou e não soube como colocar as palavras? E se eu te dissesse que não é sobre frases bonitas, e sim sobre presença, sentir-se acompanhado por alguém que nos ama sem medida? Essas perguntas vão aparecer várias vezes durante o vídeo, e eu vou voltar nelas com calma, porque a resposta que quero te dar é simples, mas profunda. Comecemos pelo coração. Maria, Mãe de Deus, é aquela que esteve junto nas maiores angústias e também nas pequenas alegrias. Imagine alguém que enxergou o nascimento e o sofrimento do filho e que entendeu o valor do silêncio e da entrega. Não é uma figura distante, é uma mãe que conhece a fragilidade humana. Quando pronunciamos rogai por nós, não pedimos favores vazios. Pedimos que a presença dela nos envolva em cuidado e nos ensine a confiar. Promessa 1. Ao terminar este vídeo, você sentirá uma presença acolhedora ao seu redor. Não necessariamente uma mudança imediata nas circunstâncias, mas uma mudança no seu interior. Menos solidão, mais confiança. Promessa 2. Você aprenderá uma oração de proteção que pode ser repetida a qualquer hora, em qualquer lugar, quando o medo bater ou quando o cansaço pesar. Promessa 3. Você vai receber uma pequena prática diária, simples, viável, que ajuda a manter a paz no meio da rotina. Essas promessas vão aparecer ao longo da conversa e eu vou te mostrar como pequenas atitudes transformam grandes medos. Antes de seguir, respire comigo. Inspire, solte, sinta onde dói, onde aperta. Vamos nomear juntos aquilo que precisa do abraço de Maria. Talvez seja a perda, a solidão, uma doença, uma relação que se esvai ou um sonho que não aconteceu. Pode ser também medo do futuro, ansiedade, culpa. Seja qual for, eu quero que saiba, você não precisa carregar isso sozinho. Histórias nos ajudam a acreditar. Lembro de uma pessoa que conheci, chamemos de Ana, que vivia com um medo constante de perder o emprego. Todas as noites, ela repetia pensamentos que a consumiam. Um dia, alguém a convidou a rezar pedindo proteção. Ana começou com uma frase simples, quase sussurrada. Maria, acolhe meu medo. Não foi mágica instantânea, mas algo mudou. A sensação de carregar o problema sozinha diminuiu. Ao longo das semanas, ela notou decisões mais claras e um alívio que vinha da sensação de ser sustentada. Essas mudanças são um passo de cada vez e é isso que quero te mostrar. A oração que vou compartilhar é simples, direta e repetível. Ela foi pensada para ser dita com fé, não com necessidade de palavras sofisticadas, mas antes de dizê-la, quero que entenda o porquê das palavras que escolhemos. Mãe fala de proteção. Deus lembra quem é o filho que ela protege. Rogai por nós expressa entrega. Não é passividade, é confiança ativa. Repetir essas palavras é como acender uma luz no escuro. O gesto acalma o coração e cria espaço para a esperança entrar. E se você pensa, mas eu não sei rezar direito, saiba que está tudo bem. O modo mais sincero de orar é ser verdadeiro. Não precisa de acertos, basta verdade. As pessoas mais simples muitas vezes rezam com a pureza que toca o céu.
O que conta é o desejo de abrir o peito e chamar por ajuda. Agora, vamos abrir um pequeno exercício prático. Feche os olhos por um instante, traga o rosto para sentir o abraço que deseja. Imagine Maria ao seu lado, segurando sua mão sem julgamentos. Diga, em voz baixa ou no pensamento, estas palavras: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Protege-me neste dia. Ensina-me a amar com coragem. Dá-me força onde me faltam forças. Repita uma vez, sentindo cada sílaba. Não se preocupe em decorar. Sinta o significado. Enquanto você faz isso, responda para si uma pergunta que vamos revisitar. Onde você mais precisa de proteção agora? Guarde essa resposta com carinho. Em alguns minutos, vamos retomá-la, e você verá que há passos práticos que pode dar para acolher essa necessidade. A oração, quando repetida, cria constância. Não é sobre repetir por repetir, mas sobre transformar a repetição em presença. Pense em uma canção que acalma. Ela entra no corpo e altera o ritmo. A oração funciona assim. Por isso, a segunda promessa, a oração de proteção que vou te ensinar, precisa ser prática. Você pode dizê-la ao acordar, antes de dormir, ao entrar em um lugar novo ou quando um sentimento ruim aparecer. É uma âncora. Vamos agora entender como essa prática se conecta com a esperança. Esperança não é otimismo vazado, é a convicção de que há um propósito maior, mesmo quando não enxergamos. Maria foi exemplo de esperança. Diante do incompreensível, ela disse sim. A coragem dela não apagou as dificuldades, mas iluminou um caminho. Quando chamamos por ela, pedimos essa coragem para nós. Mas atenção, não vou entregar tudo de uma vez. Ainda falta um elemento importante que conecta oração e ação. Um gesto simples que reforça sua fé e torna a oração mais tangível. Fique comigo para aprender esse gesto. Ele é fácil, pode ser feito em casa, no trabalho, no ônibus e ajuda a ancorar a proteção no dia a dia. Enquanto isso, gostaria que você refletisse. Qual pequena mudança você está disposto a aceitar hoje para sentir menos medo e mais presença? Não precisa ser grandiosa. Às vezes, um minuto de silêncio já abre espaço para algo novo. Pense nisso e mantenha a pergunta viva. Mais adiante, vou te lembrar dela. Agora eu quero compartilhar uma palavra de conforto. Deus cuida das nossas pequenas coisas. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas feridas levam tempo para sarar, e o processo é parte do cuidado. A oração não é um passe mágico que resolve tudo instantaneamente, mas é uma companhia que transforma o caminhar. É mãe que embala passo a passo. Se você está passando por perda, saiba que chorar é oração. Se está em dúvida, pedir é oração. Se está feliz, agradeça. Isso também é oração. A presença de Maria nos ensina a abraçar todas as experiências, pois cada uma tem seu valor diante de Deus. Antes de prosseguir, eu quero que você se permita sentir. Onde o seu coração encontra silêncio. Pode ser no fim do dia, num instante enquanto faz café ou num olhar para o céu. Identifique esse espaço. Ele será o lugar onde você poderá retornar quando precisar da oração que vou ensinar com mais calma. Nos próximos minutos, eu vou te ensinar a oração completa, uma prática curta para repetir e o gesto que falei antes. Também vou voltar às 3 promessas, mostrando como você já começou a cumpri-las. Mas antes de revelar tudo, deixa eu te perguntar de novo. Se existisse um abrigo seguro que pudesse visitar sempre que quisesse, você o visitaria? Pense nisso, guarde a resposta, porque ela vai guiar o próximo passo. Sinta a curiosidade. Continue aqui. Sua jornada com Maria pode começar agora. Palavra por palavra, gesto por gesto. Feche mais uma vez os olhos por um breve segundo e respire fundo. Ao abrir, prepare-se para a oração, que será curta, mas cheia de significado.
e para o gesto que vai tornar essa conexão prática em sua rotina. E agora, deixe um comentário com uma palavra que resuma o que você deseja pedir a Maria. Uma palavra só. Escreva essa palavra agora e deixe que ela seja início do seu reencontro com paz. Agora que você deixou sua palavra, vamos seguir com o coração aberto. Sinta como uma pequena semente foi plantada. Essa palavra que você escreveu pode ser paz, cura, força, esperança. Vai servir como mapa durante a oração. Em vez de dispersar, vamos focar nela, permitindo que cada sílaba aqueça o peito. Vou dizer a oração que sugeri, com calma, para que você possa acompanhar. Lembre-se, não importa se sua voz falha, se suas palavras tremem ou se pensamentos surgem. Permita que venham, não lute com eles. A oração é simples, repita comigo, pausando onde sentir necessidade. Maria, Mãe de Deus, minha mãe e refúgio, envolve-me com teu manto. Protege meu coração das tempestades, abraça minhas feridas e faz de mim um instrumento de paz. Ensina-me a confiar quando a noite é mais escura. Intercede por mim junto ao teu Filho. Rogai por nós, agora e sempre. Amém. Diga essa oração uma vez agora, com intenção. Se preferir, feche os olhos e repita no pensamento. Se quiser, fale mais alto. O importante é a presença. Ao terminar, permaneça em silêncio por alguns segundos e sinta o que mudou, mesmo que seja nada mais que uma leve calma. Lembra da promessa 1? Sentir presença acolhedora? Agora, você já a começou a cumprir, porque o simples ato de chamar Maria move algo no seu interior. Não é mágico, instantâneo, mas é real. Se sentiu algo, um leve aquecimento, uma respiração mais longa, anote isso mentalmente. Isso confirma que algo começou. Agora vou mostrar o gesto que prometi. É simples e discreto. Coloque a mão sobre o peito, exatamente sobre o lugar onde sente o coração bater. Mantenha-a ali por alguns instantes enquanto repete a oração. Esse gesto cria uma ponte entre a palavra e o corpo. É um sinal para o seu sistema nervoso de que você está seguro naquele momento. Pode fazer isso sentado, de pé, no ônibus, antes de uma reunião. É uma pequena âncora corporal. Experimente comigo agora. Mão sobre o peito, respire fundo 3 vezes. A cada respiração, imagine que algo suave envolve você, como um manto. Ao expirar, solte as tensões que puder. Repita a oração curta mais uma vez com esse gesto. Sinta-se abraçado. Promessa 2. A oração de proteção está agora em suas mãos. Use-a. Quando o medo vier, faça o gesto. Quando a ansiedade subir, repita as palavras. Não importa quantas vezes precise. A prática cria um caminho de retorno. Com o tempo, essa oração será um hábito de cuidado. Vamos falar de rotina. Como transformar isso em prática diária sem sobrecarregar? Aqui vão 3 passos práticos e simples que se encaixam em qualquer rotina. Ao acordar, repita a oração com a mão no peito. Dá o tom do dia. No meio do dia, faça o gesto por 30 segundos. Respire e dê graças por uma pequena coisa. Antes de dormir, repetição da oração, pedindo descanso e proteção para o sono. Esses pequenos atos cumprem a 3ª promessa. Uma prática diária simples que mantém a paz viva. Não exigem horas, apenas intenção. A intenção transforma atos pequenos em grandes mudanças com o tempo. Quero que você imagine agora uma cena. Você dentro de alguns dias, enfrentando um momento difícil, talvez uma notícia inesperada, uma conversa tensa, um medo que antes parava você. Lembre-se do gesto, coloque a mão no peito, repita a oração. Note como sua mente encontra um espaço de calma. Não que o problema desapareceu, mas você encontra força para agir com mais clareza. Esse é o impacto que buscamos. Não apagar a dor, mas dar companhia a ela. Agora volto a um ponto que prometi explorar. Exemplos reais.
Conheço pessoas que, em crise, passaram a usar a oração e o gesto. Uma senhora que cuidava do marido doente dizia que os momentos mais difíceis ficavam mais habitáveis com a mão no peito e um pedido simples a Maria. Ela não via mudanças imediatas nos fatos, mas via que ela mesma aguentava mais, com menos desespero. Outro caso. Um jovem que enfrentava ansiedade antes de entrevistas passou a praticar a oração e notou que se apresentou mais sempre. E se você pensa, isso é só psicológico? É uma pergunta legítima. A fé atua no corpo e na mente. Quando nos ancoramos, nossa resposta ao estresse muda. A oração é um diálogo que reorganiza o coração e prepara a ação. Marcar o peito com a mão não é só gesto simbólico, é um feedback para o corpo. Aquilo que pensamos e sentimos muda nossa fisiologia. Ciência e fé não precisam estar em guerra. Ambas reconhecem que sinais de segurança acalmam o sistema nervoso. Agora quero abrir outro loop. Você se lembra da pergunta inicial? Você já sentiu um peso no peito que parece não caber no corpo? E da pergunta que deixamos: se existisse um abrigo seguro que pudesse visitar sempre que quisesse, você o visitaria? Vamos conectar. O abrigo existe em práticas pequenas e repetidas. Cada oração, cada gesto é uma visita. E aqui está a proposta. Comece hoje mesmo um ciclo de 7 dias. 7 dias não é pouco. É tempo suficiente para perceber uma diferença. Propõe-se a faz. Você pode me perguntar, por que 7 dias? Porque a mente humana começa a formar hábitos com repetição. Não é regra rígida, mas é um ritmo simbólico que convida à disciplina gentil. Ao final da semana, faça uma breve nota mental sobre o que percebeu. Menos ansiedade, mais sono, uma sensação de companhia. Esses sinais são seu feedback. Enquanto isso, quero compartilhar uma pequena história de esperança. Uma família que perdeu um ente querido encontrou conforto em rezar juntos, repetindo as palavras e colocando uma mão na outra sobre o peito. Eles relataram que nos dias seguintes havia menos discussões, mais ternura e uma sensação de que o amor persistia. A oração não removeu a dor, mas transformou o modo como a família a vivia. O que era antes peso sem saída passou a ser lembrança que unia. Agora uma pergunta para você. Qual medo você aceitaria converter em um pedido concreto agora? Transformar um sentimento vago em um pedido específico dá direção à oração. Em vez de quero paz, talvez peço paz para a minha ansiedade ao falar em público, ou peço cura para a minha saudade. Seja específico. Maria, Mãe, entende nossos detalhes. Ao fazer pedidos concretos, você também percebe respostas concretas ao longo do tempo. Ainda há um ponto importante: gratidão. Quando as coisas melhoram, por menores que sejam, agradeça. Gratidão é parte da oração. Ao final de cada dia, pense em 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo pequenas. Isso abre a mente para ver sinais de cuidado e promove esperança. Eu sei que as feridas mais profundas exigem acompanhamento, cura e, às vezes, ajuda profissional. Se você sente que precisa, busque apoio. A oração e o gesto são poderosos, mas quando há depressão, trauma ou sofrimento intenso, combinar a fé com terapia, médicos ou grupos de apoio é sábio. Pedir ajuda é também um ato de coragem e de confiança na rede que Deus providencia. Voltando às promessas. Promessa 1. Presença acolhedora. Você já começou a construir com a oração. Promessa 2. A oração de proteção. Agora é sua ferramenta diária. Promessa 3. Prática simples. Revelei passos concretos que cabem no seu dia. Mas ainda falta a última parte. Uma bênção final que você poderá repetir e um convite para que continue essa caminhada comigo até o fim do vídeo. Antes de continuar, faça uma breve bênção. Que Maria envolva você com seu manto, que o medo perca a voz,
e a esperança cresça em seu peito. Guarde este gesto e esta oração como objeto de consolo. Na próxima parte, eu vou aprofundar uma meditação guiada de 5 minutos para você viver agora mesmo e também partilhar mensagens de quem teve a fé renovada por essa prática. Fique comigo. Ainda há algo muito especial por vir. Prepare-se. Na última parte haverá uma entrega final. Uma oração longa e um convite simples para manter viva essa conexão. Agora, sinta como se estivéssemos lado a lado neste momento. Se você seguiu até aqui, já fez um caminho de coragem. Abriu o coração, falou uma palavra, colocou a mão no peito. Isso não é pouca coisa. É o início de uma nova atitude, a de se permitir ser cuidado. Nesta última parte, vou te conduzir por uma meditação guiada curta, oferecer uma oração mais longa para você repetir quando quiser e deixar um convite concreto para que essa prática se torne parte do seu dia. Continue respirando comigo. Inspire fundo e solte devagar. Feche os olhos por um instante, se puder. Traga à mente a palavra que você escreveu antes, aquela única palavra que resume o que você deseja pedir a Maria. Mantenha-a clara. Agora imagine um espaço simples, um quarto aceso por uma luz suave, um banco e, ao lado, uma presença serena. Não precisa imaginar riqueza ou milagres espetaculares. Imagine apenas calma. Sente-se ou deite-se com a coluna alinhada, a mão sobre o peito e respire em ritmo confortável. Com cada inspiração, pense na palavra que você escolheu e deixe que ela se assente no corpo. Começamos a meditação. Inspire contando até 4. Segure por um instante e expire contando até 4. Faça isso 3 vezes. A cada respiração, sinta o corpo se acomodar. Ao terminar, traga a atenção para a mão sobre o peito. Sinta o calor e o contato. Lembre-se, esse gesto é seu sinal de segurança. Agora repito com calma a oração mais longa, que você pode usar quando desejar um momento mais profundo de entrega. Ouça as palavras e, quando estiver pronto, repita comigo, pausando em cada trecho para sentir. Maria, Mãe de Deus, minha mãe e amparo, eu me volto para ti com confiança. Em teus braços encontro descanso. Vem, envolve-me com teu manto e afasta o medo que me rouba a paz. Cura as feridas que não se veem, sustenta-me quando minhas forças faltam, ilumina minhas escolhas com sabedoria. Intercede por mim junto ao teu filho, para que eu encontre coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado e serenidade para aceitar o que não posso mudar. Ensina-me a perdoar, a pedir perdão, a amar sem medidas. Que eu saiba reconhecer tua presença nas pequenas coisas e seguir com fé mesmo quando a estrada parecer incerta. Dá-me a graça de confiar no tempo certo das respostas e a disponibilidade de servir com ternura. Que a tua proteção acompanhe minha família, meus amigos e todos aqueles que sofrem. Rogai por nós, ó Mãe, e sustenta-nos na alegria e na dor. Amém. Permita um silêncio de alguns segundos. Sinta o efeito das palavras que você acabou de dizer. Não tenha pressa em voltar. Se alguma emoção vier, observe sem julgar. Se vier choro, deixe acontecer. Se vier alívio, acolha-o com gratidão. Agora, algumas orientações práticas para sustentar essa experiência. Escolha um horário do dia que seja seu. Pode ser ao acordar, ao almoçar ou antes de dormir, e reserve entre 1 e 5 minutos para repetir a oração longa ou a curta. Combine isso com o gesto da mão no peito. Consistência, mais que intensidade, constrói presença. Se em algum dia você esquecer, não se cobre. Retome no dia seguinte com ternura. A fé se alimenta da paciência. Quero contar um pequeno testemunho para inspirar. Uma pessoa que rezou esta oração diariamente durante um período de doença
Descreveu que, aos poucos, a ansiedade que a consumia pela manhã foi cedendo espaço a um silêncio que permitia escolhas mais sensatas. Não foi uma cura instantânea, mas uma mudança na forma de viver o sofrimento, de ser tragado pela dor para ser acompanhado por uma presença. Esse mesmo processo pode acontecer com você, passo a passo. Retomando as promessas que fizemos, você buscava sentir presença acolhedora. Essa presença cresce cada vez que você repete a oração e faz o gesto. Você queria uma oração prática de proteção, a tem agora, curta e longa, pronta para ser usada. E buscava uma prática diária, recebeu um plano simples de 3 momentos e um convite ao ciclo de 7 dias. Essas promessas não desaparecem aqui. Elas são sementes que dependem de sua atenção para brotar. Se surgir resistências, pensamentos como "não vai funcionar comigo" ou "isso é só psicológico", reconheça-os sem se julgar. Diga a si mesmo: "Vejo você, pensamento", e volte ao gesto. A capacidade de reconhecer os próprios pensamentos é uma forma de liberdade. Maria não nos pede perfeição, pede abertura. Abrir é diferente de ter todas as respostas. É aceitar caminhar mesmo com dúvidas. Agora proponho um pequeno exercício para os próximos 7 dias. 1. De manhã, ao acordar, repita a oração curta com a mão no peito. 2. Ao meio-dia, faça 3 respirações de 4 tempos e agradeça por algo. 3. À noite, repita a oração longa e registre mentalmente uma mudança, por menor que seja. No 7º dia, reserve um momento para olhar para trás e perceber qualquer sutil movimento no seu interior. Anote, se quiser, num caderninho. Isso ajuda a reconhecer progresso e a fortalecer a esperança. Antes de terminar, quero lembrar que a oração é comunidade. Se puder, compartilhe essa prática com alguém que ama. Rezar junto une e traz coragem. Muitas vezes, a melhor forma de se fortalecer é fortalecendo o outro. E se você não tiver com quem partilhar, saiba que Deus e Maria acompanham cada palavra sua. Chegamos ao momento da bênção final. Faça o gesto da mão no peito mais uma vez. Respire fundo. Agora repita mentalmente ou em voz baixa estas palavras de bênção. Que Maria, Mãe de Deus, cubra-te com seu manto de paz, que ela caminhe ao teu lado nas noites mais difíceis, que a tua fé seja lugar de descanso e a esperança seja chama que não se apaga. Vá em paz, com coragem e ternura. Amém. Lembre-se, a transformação não é sempre visível de imediato. Há sementes que germinam sob a terra antes de mostrar folhas. Permita que esse processo tenha o seu tempo dentro de você. Se surgir vontade de chorar, escreva. Se surgir vontade de gritar, cante. Se surgir vontade de ficar em silêncio, permita. Cada expressão é oração quando nasce do coração. E uma última orientação prática. Quando sentir medo, fale a palavra que você escolheu em voz baixa. Apenas uma palavra e respire 3 vezes. Esse atalho simples pode reorientar o coração num instante. Algumas pessoas gostam de acender uma vela como sinal de intenção. Se for algo que te ajuda, acenda uma vela com respeito e cuidado e coloque a mão sobre o peito enquanto reza. Para outros, basta olhar pela janela, buscar o horizonte, lembrar que há algo maior que guarda cada detalhe. Escolha o gesto que toca seu coração e repita-o. Volto a uma pergunta que deixamos no início. E se eu te dissesse que existe um abraço maior que qualquer medo? Se você acredita nisso agora, mesmo que timidamente, permita que essa verdade se torne prática. Se não acredita, permita-se duvidar com suavidade. A fé, muitas vezes, começa com um gesto pequeno e humilde. O importante é não bloquear a tentativa. Se você quiser, posso preparar futuramente um roteiro de orações diárias de 7 a 30 dias,
com variações para diferentes necessidades, paz, cura, força, perdão, para ajudar a nutrir a prática. Mas antes de qualquer plano, o primeiro passo é este: um gesto, uma respiração, uma palavra. Antes de encerrar definitivamente, repita mais uma vez, em voz baixa: Maria, rogai por nós. Sinta as palavras reverberarem no peito. Permita que a presença que pediu se instale como companhia, não como solução imediata, mas como força que sustenta. Que o silêncio que segue agora seja fecundo, que cada respiração te lembre que és amado. Vá com fé e não esqueça, a oração que te dei é sua. Use-a como consolo, como arma contra o medo, como ponte para o divino. Quando estiver pronto, abra os olhos devagar. O dia pode parecer o mesmo, mas algo em você já começou a mudar. Se sentir vontade de compartilhar sua palavra escolhida, escreva nos comentários agora. Será um presente para mim e para todos que buscam conforto aqui. Obrigado por confiar. Amém. Caminhe com fé já.